Esse é um mini vídeo para a gente falar um pouquinho sobre as cartas paulinas, e nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo. Entretanto, nós queremos fazer uma distinção entre as cartas que são direcionadas às igrejas e as que são direcionadas aos seus obreiros, cooperadores. O que a gente percebe em 2 Timóteo 1,12, de acordo com a fala de Paulo, está registrado isso aqui. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que a gente percebe é que tudo que Paulo escreve, especialmente nas cartas direcionadas às igrejas, fazem parte da sua vivência, da sua caminhada, demonstra o seu comprometimento com a palavra de Deus, a forma maravilhosa, milagrosa em que ele se converteu. Então ele não descreve, ou melhor dizendo, ele não escreve despretensiosamente. Tudo do que o apóstolo escreve é bastante proposital, e ele busca ser um divulgador do Evangelho e coloca a igreja como detentora desta verdade aqui no mundo. E o que a gente percebe também é que, historicamente, o que Paulo escreveu veio antes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Isso sem considerar João, que já é um evangelho mais tardio, já do final do primeiro século. O que a gente observa claramente é que o primeiro registro, o primeiro documento do Novo Testamento é a carta aos Gálatas, lá pelo ano 48. Então, isso deixa claro que é o registro mais antigo do Novo Testamento. E é da pena de Paulo que a gente tem essa informação. Então, antes mesmo de entrarmos nas cartas, a gente precisa ter uma noção de quem era Paulo. Eu costumo dizer que Paulo era um cidadão de três cidadanias. Podemos dizer que, culturalmente, ele era de uma cidade de história, de filosofia, de conhecimento, de raiz grega, que era a cidade de Tasso, uma cidade universitária, e que ali a cultura, a filosofia grega era bastante divulgada. Mas na adolescência, Paulo certamente foi educado por Gamaliel no judaísmo. Então ele tinha uma formação religiosa muito intensa pelo seu mentor espiritual, que foi Gamaliel. E, por outro lado, ele era um cidadão romano. Observe que ele tem essa situação de um cidadão do mundo, um verdadeiro cosmopolita. E é esse Paulo que estava consciente dessas lealdades temporais durante a sua vida, que ele vai escrever. É alguém que era zeloso, religiosamente falando, que era um sujeito culturalmente privilegiado, poliglota, falava várias línguas e que tinha cidadania romana, ou seja, podia entrar e sair em todo o império. Então, nós podemos imaginar que o que Paulo desenvolve ao longo do seu ministério é decorrente dessa experiência que ele tem como judeu de descendência, mas também alguém que estava num contexto cultural privilegiado pela sua formação acadêmica, pela sua vivência como cidadão romano. Então as cartas de Paulo elas só podem ser bem entendidas se nós levarmos em conta essa questão toda, porque nós não vamos conseguir entender as cartas se nós não atentarmos para essa situação. Quem era Paulo? Quem está ali por detrás daquelas cartas? Então, à medida que a gente está estudando essas cartas, a gente precisa ter noção dessas coisas. A carta é escrita por alguém que tinha uma visão mais abrangente. Ele não era como os apóstolos que estavam na Judeia. Ele era um cidadão do mundo. Ele escreve dessa forma. As primeiras cartas são a carta aos Gálatas, depois vem aos Tessalonicenses, depois aos Coríntios e aos Romanos, e depois as epístolas da prisão, Filipenses, por exemplo.
É um caso de uma carta que ele já escreve na prisão. Então, desculpe, ao estudarmos essas cartas, a gente precisa ter em vista que as cartas elas não acontecem num vazio temporal, num vazio cultural. Elas são produto de um contexto e são demandas também das igrejas, são respostas a problemas, a questionamentos, a dúvidas das igrejas. A única ressalva que a gente faz é com relação à carta aos Romanos, que é uma carta que é direcionada a uma igreja que Paulo não fundara, e nenhum dos seus colaboradores fez isso. Tanto é que quando ele se dirige à igreja de Roma, ele faz numa relação de igualdade, ele não tem aquele tom paternalista, ele escreve uma carta direcionada a irmãos, alguns inclusive mais experientes, mais velhos do que ele na fé. Eu costumo dizer que essa carta é mais uma suma teológica, ela não tem o objetivo de resolver questões específicas daquela igreja. Então, que nesse estudo, nessa leitura que você vai fazer como aluno do nosso curso de teologia sobre as cartas paulinas, que você tenha esse discernimento. As cartas são produzidas dentro de um contexto histórico e cultural e que vem da pena de alguém que tem uma experiência, uma caminhada na vida cristã. A carta não tem o objetivo apenas de ser um corpo de doutrinas, mas elas também estão inseridas dentro de um contexto experiencial da própria caminhada de Paulo. Paulo procura motivar, entusiasmar as igrejas e se valer da experiência que ele tinha nessa caminhada. Deus abençoe você nesse estudo, que você seja produtivo, que você, antes de tudo, leia as 9 cartas dirigidas às igrejas, que você vai ter um entendimento mais maduro e mais seguro. Deus abençoe os seus estudos. Sucesso!